O homem não pode tomar banho duas vezes no mesmo rio. Sem dúvida, essa frase de Heráclito nos faz refletir um pouco sobre a vida. É verdade. Imagine essa frase então sendo trazida para outras circunstâncias de análise, para que nós saibamos viver e viver com mais sabedoria. Evidentemente que o homem não pode tomar banho duas vezes no mesmo rio, porque ao entrar novamente do rio, ao entrar novamente no rio, o rio não é mais o mesmo e o homem também não é mais o mesmo. Portanto, seria um novo homem entrando em novas águas. É exatamente isso que acontece muitas vezes em nossa vida, quando às vezes, por exemplo, um parente nosso desencarna. Vamos dizer que você tenha um grande amor pela sua mãe, né? E que você queira que ela seja sua mãe por todo sempre, ou por seu pai. Quando você reencontrar sua mãe nesta encarnação, no plano espiritual, e ainda tem mais, se você reencontrar, porque nem sempre se reencontra tão fácil, às vezes demora. Mas quando você reencontrar a sua mãe no plano espiritual, a sua mãe não vai ser mais aquela sua mãe que você tinha quando estava encarnado. Não. E você não vai ser mais aquele filho, aquele filhinho dela, como ela via. Veja que coisa interessante, não é? Nós queremos ter ao nosso lado sempre as pessoas que nós amamos e que elas estejam ao nosso lado, elas também querem a nossa presença. Mas o fato é que a vida é movimento, a vida é mudança, e quando nós nos reencontramos, a cada vez que nos reencontramos, nós já estamos diferentes. Nós estamos diferentes e aquelas pessoas também estão. Ou seja, se eu quiser reencontrar a minha mãe, do jeitinho que ela era quando estava encarnada, do jeitinho que eu conversava com ela, exatamente igual, daquele mesmo jeito, 100% igual, eu não vou encontrar. 100% igual não. Ela vai ter, claro, características. Eu vou percebê-la, ela vai me perceber. O sentimento é mais forte, fala mais alto, o coração, a saudade. Mas eu não vou encontrar aquela mesma pessoa exatamente como era, porque ela já está no plano espiritual, vivenciando outras situações, estudando, trabalhando, se ocupando e percebendo que ela não foi só a minha mãe, mas ela também foi mãe de outras pessoas. Ela foi isso, ela pode ter sido pai, ela pode ter sido filha. E eu, quando também reencontrá-la, eu não vou ser mais aquele menino que ela conhecia, aquele menino, criança, adolescente, que teve a oportunidade de conversar comigo, que a gente tinha uma sintonia muito grande e conversávamos como amigos, porque realmente são espíritos amigos. Essa amizade, esse amor, o carinho e a saudade, claro que prevalece. Mas o que me refiro é que eu não sou, não serei, já não sou e não serei mais aquele menino quando reencontrá-la. Aquele menino com algumas falta de maturidade, de experiência, de sabedorias, e ela também não será mais aquela, ou seja, aquela mãe 100% como foi, não existirá mais. Este é um fato para que a gente reflita. Talvez um fato que até faça doer em muitas pessoas, não é? Faça as pessoas sentirem-se incomodadas ou se sentirem mal porque querem aquele mesmo arquétipo, ipsis litera, igual àquela pessoa do mesmo jeito, que se apresente 100% igual, porque foi daquele jeito que nós sentimos todo aquele amor, né?
ela também vai ver que eu não sou mais exatamente aquele menino. Ela vai me ver como um espírito que sou, que fui aquele menino, mas que já tive provavelmente outras encarnações com ela anteriores. Podemos ter sido amigos, primos, irmãos, até namorados, até casal. Tudo isso são conjecturas. E eu vou vê-la também como um espírito que foi uma maravilhosa mãe, mas que hoje ela me vê também de outra forma e ela está de outra forma. Isso não significa dizer que o amor esfriou. Não. O amor, a saudade, o sentimento é maior, só que é diferente. Vão se tratar de dois espíritos que vão se reencontrar num plano espiritual e quem sabe numa nova vivência reencarnatória na Terra. Mas não são exatamente ipsis literis os mesmos que viveram aquele tempo histórico de uma determinada fase, não é? É isso que acontece, ou seja, o homem para o rio para o homem não consegue tomar banho duas vezes no mesmo rio, porque o homem já é outro, o rio já tem outras águas, já tem outras misturas, já é outro. Da mesma forma, eu não conseguirei ser o mesmo filho 100% para minha mãe, e ela não será a mesma mãe 100% ipsis literis para mim. Essa é uma informação que temos que encarar com tranquilidade e maturidade, porque se não é igual, e não vai ser, pode ser numa profundidade amorosa até muito maior. E aí eu quero acalmar você que esteja um pouco desgostoso com essa informação. Pode ser até num calor humano, numa amorosidade ainda muito maior do que foi vivenciada. Por quê? Porque vamos perceber que são espíritos já de algumas jornadas e que merecem este amor muito forte entre os dois. Existem muitos espíritos que são assim conosco. Espíritos que nós já vivenciamos várias encarnações e que temos laços amorosos muito fortes, porque já tivemos vários tipos de relações. Marido e mulher, mãe e filho, filho e mãe, pai e filho, pai e filha, enfim. Vivenciamos algumas experiências, nem sempre como filho e mãe ou mãe e filho, mas sempre muito amorosas e verdadeiras. E isso faz com que essas almas, esses espíritos sempre se procurem e sempre queiram rever algumas situações, reencarnar novamente, buscar novamente vivenciar novas situações. Eu falo isso aqui, não se assuste, mas é uma realidade. Inclusive, às vezes, pode acontecer também de quando você procura sua mãe no plano espiritual. Estou dando um exemplo de mãe. Para muitos, eu posso ser um exemplo de pai. Tem gente que nessa encarnação se identificou muito mais com o pai do que com a mãe. Tem um laço amoroso muito mais com o pai do que com a mãe. Agora, outros têm mais com a mãe do que com o pai. Outros têm até com os dois, quase na mesma intensidade. Então, isso varia. O que eu quero me referir é sobre espíritos afins, espíritos que se amam e que permanecerão com esses laços, só que sempre de maneira diferente. Nunca imagine que será exatamente igual. Isso tem um lado, digamos, negativo no sentido saudosista. Aquele pai que você tanto amou e que tanto lhe amou, não, você nunca mais vai vê-lo exatamente como ele foi. Não. E ele também nunca mais vai vê-lo como você foi. Aquilo ficou para um momento histórico, reencarnatório, e passou. Temos que entender que passou. Aquela mãe amorosa, fantástica, exatamente como ela era, 100% não existe mais. Ah, mas ela está viva, está no plano espiritual. Tá, mas ela já mudou.
Ela não é mais a mesma. Agora ela se compreende como de volta um espírito que já viveu vários personagens. E esse foi mais um. Assim vamos também nos perceber que fomos aquele filhinho querido da mamãe, mas que hoje já vamos ser diferentes. Imagine, né, em 10 anos que minha mãe desencarnou, o quanto eu já mudei. Eu imagino e vejo as conversas que eu tinha com minha mãe. Sempre foram conversas francas, abertas, muito amorosas e sinceras, e conversas já falando sobre tudo na vida. Agora isso, quando eu olho para trás, pelo retrovisor, eu vejo que eu já conversava de tudo com ela, que eram conversas boas, entre amigos, só que eram conversas que eu via hoje eu vejo que eu ainda não sabia de muita coisa. Eu ainda era muito verde para algumas questões, inexperiente para tantas outras, não é? E não tinha as experiências e sabedoria que eu tenho hoje sobre a vida. Que hoje, se ela estivesse encarnada um pouco mais, né, naquela idade que ela estava e eu agora, nós teríamos conversas ainda mais fantásticas e maravilhosas, profundas, né? É isso que eu vejo. Mas, quer dizer, aquele tempo histórico não permitiu isso porque eu era mais novo e eu não tinha as experiências de vida que eu tenho hoje e a experiência, a vivência, a sabedoria que hoje eu tenho. Faz parte da vida, ou seja, quando eu reencontrá-la no plano espiritual, eu não sou mais o mesmo e ela também não é mais a mesma. Eu não posso tomar banho naquele mesmo rio 2 vezes, nem ela. Essa é que é a grande realidade, que pode doer em alguns, porque tem coisas que ficam na nossa existência realmente só pela saudade, só pelo retrovisor. Em outras palavras, me desculpe se choca até alguém, mas aquele seu pai 100% e aquela sua mãe 100%, o seu marido, a sua esposa, alguém que é tão caro ao seu coração, você nunca mais vai vê-lo 100% como viu. E o contrário também é verdadeiro. Calma, respira fundo, bebe um copo d'água. Com isso eu não estou querendo dizer que o amor acabou, que o amor esfriou. Não. Mas as relações serão mais equilibradas, menos passionais, menos nesse sentido meloso e mais no sentido realmente de conversações, engenharias reencarnatórias, um amor profundo, sim, um amor que pode ser até inclusive no plano espiritual sentido de uma maneira ainda muito mais profunda. Aí vem o lado bom, vai ser sentido de uma maneira ainda muito mais profunda, porque você vai perceber que são almas que se amam tanto de várias encarnações, que até aquele amor que você sente saudade ainda era pouco, ainda era pequeno para o amor real entre esses espíritos, entre essas almas. Então, tá vendo? Só foi respirar, beber um copo d'água e você viu que o lado bom supera aquele lado saudosista. Vocês vão continuar sendo espíritos extremamente amorosos entre si, só que nunca mais aqueles daquela experiência. É isso que eu queria trazer nesse vídeo, porque é uma reflexão que algumas pessoas fazem e o questionamento que algumas pessoas fazem quando eu rever meu pai, quando eu rever minha mãe, né? E as pessoas meio que congelam aqueles momentos que foram vivenciados porque querem reviver exatamente aquilo. E aí, neste vídeo eu quero dizer que exatamente aquilo não será mais vivido. Mas calma, vocês viverão coisas ainda melhores e maiores. Muita paz a todos. Deixa o teu like, ajuda o canal a crescer e esse vídeo a chegar a um maior número de pessoas. Um grande abraço do professor Kardec. Deixa o like e se inscreve no canal. Por sinal, quero agradecer que muita gente está chegando e se inscrevendo no canal. Compartilhe o vídeo e ajude o canal a crescer. Peça para que mais amigos seus também fortaleçam, deixando o like, se inscrevendo.
Eu agradeço de coração.